rosto. Francisco, um homem alegre e livre. Francisco e o cuidado com o ser humano. Então hoje nós temos a alegria de receber o Dom Fernando, que presidirá essa Eucaristia conosco. Dom Fernando foi bispo aqui de São Paulo por 22 anos, 20 anos, exerceu o ministério aqui, depois foi nomeado bispo lá de Jacarezinho. Em 2000 foi nomeado bispo de Jacarezinho, e há 4 anos retornou para São Paulo como bispo emérito e hoje desempenha diversos papéis, diversos trabalhos dentro da Arquidiocese de São Paulo. Um deles é a Fundação Casa, que alguns jovens daqui também vão até a Fundação Casa, está também sob a coordenação de Dom Fernando. Então, Dom Fernando, muito bem-vindo ao nosso meio, é sempre uma alegria recebê-lo, e essa comunidade tem um grande carinho pelo Senhor. Eu agradeço muito, Padre Flávio, pela delicadeza de você me convidar para vir aqui. E essa paróquia sempre foi muito querida por mim, por todas as histórias, mas agora mais ainda, pelo trabalho tão bonito, né, que através da juventude, através da sua compreensão e apoio, aqueles rapazes lá da Fundação Casa estão recebendo. E a gente já está vendo, depois de 2 meses quase de trabalho, muita coisa boa está acontecendo lá. E graças a você e a toda a comunidade. Muito bem. Para que São Francisco continue já essa dimensão missionária de alegria e de comunicação do amor de Deus que é tão necessário. Estamos rezando a Eucaristia, segundo dia da novena. Podemos ficar. Nós estamos aqui hoje, meus caros irmãos e irmãs. Nós temos um tema hoje, além do nosso anjo da guarda, nós temos um tema que faz parte da novena do nosso padroeiro São Francisco. E o tema de hoje é Francisco, homem livre, um homem alegre e livre. E deve ser tema. Francisco, homem alegre e livre. Bonito esse tema, não é verdade? Francisco, homem livre e, melhor, alegre e livre. Primeira coisa, homem. Francisco era humano, como todos nós, com as nossas riquezas e com as nossas pobrezas. Ele tinha vida como nós temos a nossa vida. Então, ele, com tudo que nós podemos falar dele, nós podemos viver também hoje, no mundo de hoje, na nossa família. E a primeira palavra que nos chama a atenção no dia de hoje é alegria. É importante a alegria na vida da gente? É ou não é? Quando a aula no seminário dizia assim que um santo alegre é um santo de alegria, faz muito bem. Mas um santo que não é alegre é um triste santo. Nós temos que ter um santo alegre. É verdade ou não é? Todos nós temos um santo alegre. E se a gente fosse perguntar o que é a alegria? Todos nós já vivemos momentos alegres na vida. Vamos imaginar se nós estivéssemos subindo uma montanha. E quando nós chegamos no cume, no alto da montanha, e quando nós vislumbramos assim, aquele horizonte sem fim, quando nós respiramos aquele ar leve, puro, que sensação gostosa é isso. Como a gente é feliz, parece que a gente esquece de tudo. Nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos felizes. E quando
passado tempo, a gente se lembra daquele momento, parece que aquela alegria rompe o nosso coração, um novo ânimo vem até a nossa vida. Na nossa vida, muitos momentos de alegria, há muitos momentos que enchem o nosso coração de muita vida, né? Por causa do bem que nós estamos vivendo, da paz que nós estamos vivendo. A Bíblia também fala da alegria. E diz assim que o homem, quando contempla a natureza, ele se extasia da beleza de tudo que ele vê, as árvores, os pássaros, os animais, os rios. Que beleza, esplendor, o pôr do sol, o nascer do sol, a lua cheia, tudo isso enche a nossa coração de alegria. É verdade ou não é? Como é bom a gente ver o IP agora todo amarelado, ou então as roseiras. Outro dia eu passei numa casa e vi a primavera toda florida. Parecia que aquilo apareceu de repente. Como que entusiasma a gente. E como a gente diz, como a gente louva a Deus. Coisa bonita que a gente admira. Para nós cristãos, a alegria não é só feita de momentos, mas a alegria para nós, ela deve ser um estado, ela deve ser o normal da nossa vida. E por quê? Porque nós cristãos temos uma riqueza, uma fonte de alegria constante, que é saber que Deus nos ama, que nós somos filhos amados de Deus, que Deus está sempre conosco e que o amor de Deus, ele é gratuito. Não depende se a gente é santo ou não é santo, não depende se nós estamos participando de igreja ou não estamos participando de igreja. O amor de Deus é gratuito, ele faz, é como a chuva, cai sobre todos. Deus não escolhe pessoas, porque todos nós somos escolhidos pelo amor dele. Então, essa certeza de que nunca estamos abandonados por Deus, essa certeza é que é para nós cristãos fonte de alegria. E essa fonte de alegria vai além das situações, das limitações que nós temos, seja das alegrias, seja das tristezas, seja das nossas virtudes ou dos nossos pecados. Essa alegria ultrapassa tudo isso, porque em todo momento eu posso contar com a segurança de Deus. E isso São Francisco vivia em todo o seu coração. E talvez um fato disso na vida dele nos ajude a entender essa alegria. Aconteceu quando Francisco, já com um bom grupo de frades, ele foi até Roma. Ele ia pedir ao Papa licença de pregar nas igrejas e de viver aquela vida pobre, que viver a vida da pobreza que ele havia descoberto em Jesus. Era um grande desafio. Mas depois de muita luta, ele agora voltava de Roma junto com os seus confrades muito felizes, porque o Papa havia concedido essa licença a ele.
Mas quando eles chegaram aqui, a casa que eles moravam tinha sido ocupada por um fazendeiro que havia requisitado aquela casa como parte da sua propriedade. Eles então estão na rua. Isso causou uma tristeza grande dos seus contrários. E quando foram falar para Francisco o que havia acontecido, Francisco louvou a Deus e disse para os seus contrários: a nossa casa era muito pequena, já não cabíamos, já não cabíamos mais naquela casa. E Deus achou bom tirar aquela casa de nós. Ele vai providenciar uma outra maior. Ele mudou aquela tristeza numa esperança de coisas melhores. Essa é a verdadeira, porque ele tinha confiança em Deus, que Deus haveria de um dia resolver aquele problema através dos fatos da Bíblia. Como isso é importante para nós, essa alegria, mesmo nas horas difíceis, não nos deixar acabrunhar pelos fracassos e pelas dificuldades. Saber que Deus está aí, que não nos abandona e que Ele tem uma solução que nós ainda não sabemos, mas Ele vai agir se nós formos fiéis ao seu amor e continuar fazendo aquele bem que Ele espera de nós. Essa é a alegria de Francisco. Isso também, essa alegria deve estar no nosso coração. Que nós nunca nos abatamos por sofrimentos, por discórdias, mas que confiemos nesse Deus que semeia o bem e que nós queremos ser semeadores desse bem que Deus vai colocando, quer que nós semeemos através da nossa vida, nas alegrias e nas Francisco, homem alegre e homem livre. Livre é o homem que goza da liberdade, que tem possibilidade de escolher, que tem possibilidade de realizar sua vontade, que tem consciência das coisas que faz, responsável, se sente responsável pelas coisas que faz. A liberdade, nós podemos dizer assim, é o combustível da história do homem. O homem vive no mundo em busca da liberdade e por muitos caminhos. A Bíblia também é uma história da libertação do homem. E hoje mesmo, no primeiro livro, primeira leitura, tirada do Êxodo, nós vemos que Deus vai falando ao seu povo: eu vou mandar meus anjos para proteger vocês, para vocês vencerem seus inimigos, para vocês terem um lugar onde possam viver com liberdade. E o Deus de Israel, Javé, era o Deus libertador. Assim como o crucifixo para nós é o símbolo de Deus, porque o crucifixo lembra o amor infinito de Deus para conosco, o grande símbolo de Deus para Israel era o Deus libertador, aquele que livrou nossos antepassados da escravidão do Egito. Nós podemos perguntar: e para o cristão, qual é o colorido, a força, a expressão, o caminho da liberdade? Nós temos hoje, se luta pela liberdade política,
que luta pela liberdade de culto, que luta pela liberdade de comunicação, que luta pela liberdade de ir e vir. São tantos modos de liberdade, de expressões de liberdade. Qual seria a expressão da liberdade do cristão? Qual seria como Francisco expressou sua liberdade junto dos seus confrades? E nós vamos então procurar no Evangelho o que é que vai nos libertar. E a grande mensagem que o Evangelho nos dá e que nos faz livre é que Jesus revelou a nós que Deus é nosso Pai. E se Deus é nosso Pai, nós todos somos irmãos. Então nós temos a liberdade da família. Nós não somos oponentes, concorrentes e nem inimigos. Nós somos irmãos. Essa é a maior liberdade que nós podemos ter. A maior liberdade que nós temos em casa quando nós nos entendemos, quando nós nos queremos bem, quando nós nos respeitamos, quando nós queremos ajudar o outro a ser feliz, quando não pensamos só em nós, mas partilhamos tudo que nós temos. Mas esse é o começo do céu aqui na terra, porque no céu é isso, é a grande família em comunhão entre si e com Deus, profundo. A liberdade do cristão não é ter riquezas e nem segurança na vida. A liberdade do cristão é iluminada, sustentada e expressada também pelo amor que se vive. Na medida em que vivemos o amor, aí nós vamos ser vivos. Por isso Francisco era um homem vivo. Por isso que ele até deixou a roupa dele para os pais. Ele não queria depender de coisas, mas ele queria, assim, construir um modo novo de viver, não dependendo de coisas, mas iluminado pela força do amor. Então, esta noite, nós vamos aprender todas as coisas. Que nós cristãos, nós temos que viver a alegria de cada um. Não nos deixar abater por nada. Porque a todo momento Deus está conosco. Ele há de providenciar o que é necessário. Lembro agora daquela passagem de Abraão. Quando Deus disse a Abraão que ele sacrificasse seu filho Isaac. Que sofrimento, que dificuldade. E a Bíblia conta então que Abraão separou tudo que era necessário para o sacrifício e saiu com seu filho em direção à montanha. No meio do caminho, o filho fala para Isaac, fala para Abraão: pai, onde está a vítima? Quem vai ser sacrificado? Vocês estão lembrados da resposta? Abraão falou: Deus vai providenciar. Deus vai providenciar. Esse espírito de confiança em Deus é o espírito de alegria que nós cristãos devemos ter. Depois, aprendemos o espírito de liberdade de Francisco, que é saber que nós somos livres na medida em que nós soubermos nos amar, porque aí vamos ter a alegria da convivência. São Francisco, rogai por nós. São Francisco, Rogai por nós.